Boa tarde. Nossa, é alto, né? Peraí. É assim mesmo? Tá. Queria agradecer também à Fundação Iberê, ao Calil, à Forte da Loia Gabriel, na figura da Márcia, do Alex, da Luísa, do Tiago Mesquita, que não está aqui, mas participou bastante desse processo. Agradecer a Janaína. E eu estou super feliz, porque, na verdade, essa exposição é a concretização de um encontro de muitos anos, meu e da Janaína, né? Eu acompanho a obra da Janaína há mais de 25 anos, mais ou menos, e já tinha escrito textos, mas essa é a primeira exposição. E eu acho que a ideia dessa conversa aqui é fazer uma espécie de percurso mesmo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Pela mostra que vocês devem ter acabado de ver no terceiro andar e deixar, sobretudo, a Janaína falar, mas acho que eu posso ir assinalando algumas coisas que interessam, né, do ponto de vista da curadoria, da organização da exposição. Vamos lá. É uma exposição relativamente pequena, né? Essas obras são grandes mesmo, tem uma escala generosa, mas é uma exposição que não é uma exposição exaustiva, longe disso, é uma exposição curta, digamos assim, mas acho que ela foi bem sucedida no sentido de, nessa exposição curta, sintética, conseguir apresentar a vocês diversos momentos importantes, né, do percurso da Janaína. As obras mais remotas são do início dos anos 2000, e são fotografias, então acho que elas assinalam, de alguma maneira, né, esse primeiro capítulo da trajetória da Janaína, que é um primeiro capítulo muito voltado para a performance, para a fotografia e para o vídeo. Aqui vocês podem ver, né, a própria Janaína em pé, com essas asas feitas de látex, né, mirando essa paisagem urbana, algo que é raro na sua obra, que está sempre em comunhão, mais próximo com a natureza. Tem outras fotografias que fazem parte desse início. É muito sensível esse controle remoto. Eu não sei se eu vou ser bem-sucedida aqui. Essa aqui é um exemplo dessas outras fotografias, que você vê esse ser usando essa vestimenta, com esses balões, nessa paisagem terrosa. E isso é o início, né? As obras mais antigas. O que eu acho que é interessante, e eu abro o meu texto do catálogo com uma frase, que são umas aspas de um outro artista que já morreu, e que era um grande amigo meu e da Janaína, o Tunga, que o Tunga fala que a temporalidade das obras de arte pode juntar coisas que foram feitas há muito tempo e há 2 minutos. O que isso quer dizer? Que essas obras mais remotas que a gente está vendo aqui da Janaína, de alguma maneira, e nesse sentido é um percurso que caminhou, que começa com essa predominância da performance, da foto e do vídeo, mas depois, não resta dúvida, vai encontrar na pintura o seu núcleo principal. Mas se a gente perceber que nessas fotografias ela está lidando com questões de performance, de identidade, uma identidade sempre fluida, né? Nas vitrines, eu creio que todo mundo que está aqui já pôde ver a exposição. A gente tem algumas vitrines ao longo da exposição, em uma delas principalmente, vocês devem ter visto fotografias, cadernos abertos, onde estão justamente espécies de amostras dessa produção primeira, né? Vocês devem ter visto o rosto da Janaína maquiado, uma hora feito um palhaço, outra hora feito um vampiro que é palhaço, outra hora com uma máscara de látex. Então, essa ideia dessa... Aí, gente, é sensível isso aqui. A gente já vai passar por essas... Aqui, vamos ver. E, de alguma maneira, esses trabalhos mais remotos, que são de 2000, 2001, 2002, 2003, eles se relacionam... Eu vou tentar... É isso aqui que me interessa. Perdão. Eles se relacionam, a meu ver, de maneira muito próxima com a série mais recente dessa exposição, que são os chamados self-portraits, onde são espécies de autorretratos, mas são autorretratos muito singulares, né? Porque no lugar de um rosto, né, delineado, você tem uma espécie de... Eu falo ali no texto alguma coisa de que esses retratos da Janaína são espécies de termômetros muito sensíveis, capazes de medir diferentes estados subjetivos ou estados de ânimo, né?
A Janaína, numa conversa que a gente travou enquanto eu estava escrevendo o texto, ela comentava que, na verdade, esses autorretratos seriam diferentes formas da gente poder ter uma liberdade de se enxergar em diferentes estados. Ela fazia analogias com a natureza. A possibilidade da gente se enxergar como uma cachoeira, como uma brisa passando, como um buraco negro, como um rio profundo e assim por diante. Então, é só uma breve introdução aqui, vocês estão aqui para ouvir a Janaína, sobretudo, mas sobre como o início e o fim da exposição, no sentido das obras mais antigas e das mais recentes, elas têm um elo muito, muito claro e nítido, e eu acho que a gente pode começar a falar sobre o que vem no meio do caminho dessa história. Eu estou adorando escutar você falar. É bom isso também. Mas eu acho que você já deu essa delineada total, que é uma coisa que eu estou super feliz, é isso, dessa união, né, desde a vitrine, que é 1996, até... 2001. Exatamente, e agora, assim, as obras mais recentes, de 2023, e essa exposição conseguiu realmente, assim, com poucas obras, como você falou, delinear todo esse caminho, né, da performance, da fotografia, para a pintura de volta, e eu fico muito contente de ver isso, assim, poder ser possível, porque nem sempre é tão fácil, né, você fazer uma mostra com fotografia e pintura e aquilo fazer sentido, né, principalmente misturando as fotografias de 2000 com agora, com a pintura. Então, eu acho que ficou super aparente na exposição que tem essa mesma linguagem, né? Que ela só foi se desenvolvendo, tem a volta para a pintura, mas, de certa forma, a gente está no mesmo lugar, né? Tem uma coisa, o universo do trabalho, ele continua, né, conversando sobre essas questões, assim, desde o interior, o exterior, a natureza, assim, esse olhar para dentro, que você fala no texto também, super lindamente, assim. A paisagem, né? Porque acho que uma palavra que faltou nesse início é paisagem, né? Tem as paisagens estão nitidamente presentes nas fotografias, mesmo nesses autorretratos, os rostos viram uma espécie de paisagem, né? Paisagens que mesclam, que fundem, né? Uma paisagem interior, uma paisagem exterior. A gente sabe como uma coisa determina a outra, né? O Eucanaã é poeta, ele vai lembrar disso. Fernando Pessoa falava muito de paisagem interior e exterior, né? Obviamente, quando a gente está num dia triste, provavelmente, mesmo que haja esse pôr do sol lindo aqui no Guaíba, a gente não vai vê-lo tão belo e tão alegre, porque a nossa paisagem interior vai determinar, né, um mundo ao redor entristecido. E também vale a paisagem, uma correspondência entre exterior e interior. E, de alguma maneira, isso aqui, né, os autorretratos da Janaína falam de paisagem, falam de um ir e vir entre paisagem interior e exterior, as fotografias falam, e, sobretudo, as pinturas, né, Jana, que eu acho que a gente poderia... Não, e os retratos, assim, eu comecei a fazer eles em 2018, né? E realmente como um exercício, assim, porque durante os últimos anos, né, eu fui andando muito, porque eu comecei a fotografar fazendo performance com o meu próprio corpo, sobre a minha identidade, e fui me distanciando disso, né? Eu comecei a fazer performances com amigas, com a Lívia, e depois eu me distanciei de novo da fotografia e do vídeo, voltei para a pintura e entrei realmente nessa coisa mais da busca da observação da paisagem. E aí chegou um momento que eu fiquei pensando, eu queria voltar, de certa forma, essa coisa da autorreflexão, e fiz como um exercício quase, chegar no estúdio todo dia e fazer um retrato. E também acho que observando a minha filha, selfie, toda essa selfie culture, né? E você começar a pensar de novo sobre qual que é a importância, como que é, o que a gente está vendo no nosso telefone as a selfie. E comecei a fazer os retratos de novo, que realmente virou mais isso, uma paisagem da alma, né? Uma paisagem que você se sente vermelha, azul, né, meia triste, você deixar isso ser real, né, não tentar esconder, porque eu acho que essa nossa cultura de esconder tudo
embaixo de uma perfeição sintética, estranha, e de você querer mostrar de novo, né? Por que não? E questionar esses valores também estéticos, de beleza. Deixa eu só... Além de um percurso que passa da pintura, aquarela, fotografia, eu acho que é interessante também, né, Jana, a gente fala, tem o desenho, a gente já chega nele, mas, deixa eu ir aqui, por exemplo, aqui, a gente poderia falar um pouco, né, essa é uma pintura que é meio exemplar, né, de uma produção importante, né, de uma época da sua produção importante, que é entre ali 2010, 2012 até 2018, onde você faz uso da caseína, né, que é uma tinta que você misturava água e que dão essas telas que tem essa presença do desenho, dessa espécie de escrita automática, de caligrafia, né, inquieta, muito grande sobre a tela. E a gente tem esse exemplar dessa tela pássaro, dessa época dessa produção. Não sei se você quer falar um pouco, porque acho que a gente poderia falar dela, da aquarela e dos olhos, né? Dos olhos, não, eu acho dos olhos. Como a transição, quando eu fui fazendo essa transição de volta para a pintura, eu comecei a desenhar muito de novo, né? Desenho foi uma coisa que eu nunca parei. Eu me distanciei da pintura, mais de me distanciar da tela, conceitualmente, do espaço do estúdio, daquela coisa do material, mas sempre continuei desenhando. E como um diário de memória. E eu queria muito, quando eu comecei a fazer de novo pintura sobre tela, porque no começo foi aquarela, foi papel, porque eu queria preservar essa coisa do papel e ainda estava distante da ideia da tela. Eu não queria deixar a tela invadir ainda o meu mundo, de certa forma. Então, o papel foi uma coisa que foi se desenvolvendo, tem aquela aquarela bem grande dentro da mostra, e quando eu fiz esse passo para a tela da aquarela, que eu comecei a pintar com casaína, a casaína é um material bem fosco, assim, que não tem esse brilho do acrílico, e que, de certa forma, me remetia assim, à materialidade do papel, e porque eu queria desenhar também, né? Porque eu tenho um interesse muito grande desse diálogo do desenho com a pintura, o pincel, a marca, com o material com que você trabalha, assim, essa reflexão, se o desenho está por baixo, por cima, onde vem o desenho, se é um esboço, por que o esboço, aonde vira a obra de arte, né? Que ela sai de ser um croquis e vira uma obra, o porquê, enfim. Então, para mim, o desenho e a tinta tem esse diálogo que existe até agora, assim, que é uma questão que eu realmente tento aprofundar, entender cada vez assim de uma outra forma, mas eu acho que ali isso começou a ficar bem mais aparente sobre a tela, porque aí eu deixei a tela entrar no espaço e nesse diálogo. A gente fala sempre que as suas paisagens são, né, são fruto da imaginação, né, de uma dose de ficção, de uma dose de fabulação. Se diz também, né, na Fortuna Crítica sobre o seu trabalho, que é sempre uma paisagem que é fruto de uma memória, e toda memória traz consigo um quê de torção do passado. A gente nunca lembra do que se passou como o passado de fato foi, né? Tem sempre uma espécie de mutação nessa lembrança. Isso conjugado com uma alta dose de fabulação daria nessa paisagem inventada. Isso já está ali naquelas fotografias, né? Naquele híbrido de humano e animal com aquelas asas de látex, naquele ser que caminha, né, com as roupas no meio daquela paisagem rosa, está nas pinturas também. Fala um pouco para a gente disso, dessa ideia de fabulação, de ficção no interior das suas paisagens, sejam elas pictóricas, sejam elas fotográficas e assim por diante. Eu acho que, enfim, tem obviamente assim, eu pinto de memória, né? Para mim, a observação da paisagem não é uma coisa que vai ser traduzida diretamente para a tela, né? Não tem essa questão que eu quero ilustrar uma paisagem que está na minha frente, é mais a compreensão da paisagem, a memória da paisagem,
porque eu acho super interessante você entender até aquele momento do déjà vu. Por que as pessoas têm esse déjà vu? Porque a gente vai acumulando várias paisagens que a gente também junta com uma emoção, com uma ideia, com uma lembrança de alguma coisa que aconteceu junto com aquela paisagem. Então, é uma coisa de descobrir essas paisagens. O processo, às vezes, de pintar uma tela, que eu começo com... Tem uma gestualidade muito grande, com pincéis grandes, de você, primeiro, de certa forma, achar um tom. É como com os retratos, de você achar o tom do que você está sentindo naquele dia, como você quer se expressar. Então, você achar aquele tom e, em cima daquele tom, você ir construindo com fragmentos, coisas vividas, memórias que você vai juntando, imagens de paisagem e observações que foram acumuladas. Então, isso vai acontecendo e aí entra a marca, né? De certa forma, nesses últimos 20 anos, eu fui juntando quase um dicionário de marcas diferentes, que às vezes elas se repetem, às vezes elas são mais orgânicas, aí elas ficam mais agressivas, mais retas de novo, mas e elas voltam também, porque eu acho que tem uma coisa de quase de marcar o território, né? O gesto, e eu acho que para mim isso é muito importante, mas e a paisagem, ela entra como isso, assim, como uma observação realmente da natureza, né? Porque a natureza, desde você observar uma folha que tem padrões e repetições, mas aí você vê ela em um conjunto maior, e aí entra a sombra, entra o vento, entra a chuva, e tudo isso vai mudando, e eu acho que o percurso do processo da tela é parecido. Eu entro com esses gestos mais simples, de uma certa forma, criando um tom, criando dá às pra ver vezes... isso um pouco, né? que tem esses gestos assim, que vai criando uma estrutura quase na tela, porque aí entra uma coisa também do material e da relação que a gente tem com a pintura e com a canvas, que é uma intimidade muito grande de diálogo da tinta, né, do gesto, assim, aí tem um pincel, aí é transparente, aí você acumula, então é uma coisa também muito matemática, na verdade, que você vai brincando, tem várias situações que você já viveu, que algumas deram certo, outras não deram certo, você vai... Então, é uma conversa com a tela, que você vai construindo, e você se dá certas, assim, é como um joguinho também, né? Aí você pensa assim, bom, agora de repente eu vou entrar com o lápis antes que a tinta secar, e aí você tira a tinta, então você está tirando de novo a tinta da tela, entrando com o desenho em cima, ou põe a tinta em cima. Então, são vários quebra-cabeças que a gente vai colocando para achar a solução, e essa solução ir abrindo um campo de pintura cada vez maior, de mais opções também, né? De você abrir essa tela e como lidar com essa tela, né? Que é uma relação. Vou tentar chegar numa... Só um minuto. Você recentemente, esse eu cito também no... Peraí. Gente, desculpa, é muito... não, só para chegar no óleo, porque essa exposição, como eu disse, né, ela é sintética, mas tem esses diversos capítulos, e um capítulo dos mais recentes, né, na obra da Janaína, é a entrada da pintura a óleo. E numa das conversas que a gente teve, também enquanto eu estava escrevendo o texto para a exposição, a Janaína me disse, cara, eu entro no óleo quando eu sinto que eu estou seguro o suficiente, que eu estou falando a linguagem da pintura, eu estou falando a linguagem do desenho, eu dominei tudo muito, eu estou, né, me sentindo seguro o suficiente para entrar na pintura a óleo, que nas palavras da Janaína também, um tipo de pintura muito ligado ao universo masculino, né, a artistas homens, né, de toda uma história de pintura, né, feita, né, por artistas homens, e que isso demorou, que ela realmente não foi por acaso que essa demora na entrada no óleo aconteceu. Acho que a gente poderia falar um pouco disso, talvez aí vale a pena
Porque quando você estava falando aqui da paisagem, da natureza, da geometria que existe dentro de uma folha, da observação disso, como você pinta de memória, eu não sei se talvez nesse momento faça sentido falar um pouco da sua biografia também, né, Janaína? Porque a Janaína é metade alemã, metade brasileira, nasceu em Munique, vive em Nova York, tem uma casa na Bocaina de Minas. Então, acho que de alguma maneira tudo isso com certeza alimentou o trabalho e, né, o que é crescer perto de uma tradição de pintura alemã, de artistas homens, né, sobretudo, e como é que isso operou como uma espécie de superego que demorou um pouco que você entrasse na pintura ou não, e ao mesmo tempo esse contato com a natureza de uma artista que tem esse pé, né, no Brasil e numa paisagem específica do Brasil, e como é que tudo isso de alguma maneira, né, forma o trabalho. Eu estudei na academia em Hamburgo. Eu mudei para lá depois adolescente. Eu cresci no Brasil, e aí era não dá nem para explicar o vai e volta aqui enorme, mas enfim, aí eu comecei a estudar com 19 anos em Hamburgo, na academia, e foi para mim quase um choque, porque eu tinha pintura como uma coisa muito íntima, né? Desde a infância, passando a adolescência, então era o meu mundo ali, que eu tinha, o meu quartinho, o meu estúdio, né? E era uma coisa muito íntima, e você, de repente, entra numa academia onde você tem que mostrar a tua intimidade, né? Porque você começa a ter diálogos com os professores, você mostra o seu trabalho. E foi um choque muito grande, de certa forma, porque eu tinha a pintura como aquele espaço quase de fuga, né? O adolescente que entra no quarto, tranca a porta, passa a noite desenhando, pintando. Aquele era muito meu espaço. Então, eu entrei pintando na academia e, de repente, me confrontei, assim, com um mundo na Alemanha, infelizmente, até hoje ainda é um pouco assim, o mundo da arte é muito masculino, impressionantemente. Não tinha uma professora mulher na escola. Eu tive uma professora mulher, que é a Úrsula, com quem eu fiz exposição recentemente, mas que estava lá como um guest professor só. A Marina Abramovich estava um ano lá como guest professor, Kiki Smith também. Então, as referências, assim, principalmente de pintura, nos anos 90, Basilis, Penck, Pork, todos Kippenberger. Não tinha uma pintora mulher, tinha a Rebecca Horn, enfim, as mulheres apareciam muito linguagens, né? como linguagem performática, porque eu acho que foi um momento também que as mulheres tinham que primeiro conquistar um espaço, né, através do próprio corpo feminino, conquistar aquele lugar. E eu acho que, de certa forma, daí se abriu esse espaço para a mulher no mundo da arte, na performance, na fotografia, como uma expressão quase de gender. Foi uma coisa que eu não conhecia, assim, porque eu me relacionava sempre com a pintura e nunca questionei se era homem, se era mulher que pintava. Tipo, a pintura é pintura. E, de repente, você está numa escola que, primeiro, assim, tipo, quase bania a pintura, e a pintura estava naquele lugar mais irônico, masculino, de uma pintura enorme. Tipo, eu e minha tela enorme. E era meio assim, eu fiquei meio perdida, assim, intimidada também, de certa forma. E comecei a me interessar muito, assim, pelas artistas femininas, para poder também ter onde estão as minhas ídolas, né? E aí eu comecei a me interessar por performance, porque é ali que eu estava vendo aonde eu podia ter uma relação. E aquilo cresceu, assim, e ficou muito importante para mim. Eu quis sei lá, distanciar da tela também, porque a tela, a pintura, para mim, representava um pouco aquele meu mundo quase infantil, adolescente, escondido, trancado no quarto, que tinha também muita emoção e dor, e eu queria me sentir segura, de certa forma, de entender o meu trabalho também por uma lente mais assim conceitual, histórica, me posicionar. Então, fez sentido para mim esse movimento naquela época.
E a volta da pintura também foi muito legal, porque foi um momento onde eu consegui voltar com uma distância já, com um outro olhar, né? E que, assim, que eu não tinha mais medo daquele quartinho, não trancava a porta mais, eu não me lambuzava inteira de tinta, né? Era um espaço daí já conquistado, que eu já tinha conquistado um certo espaço com o meu trabalho de vídeo e fotografia, e me dei essa abertura de voltar à pintura com uma maturidade maior. Eu acho que para mim foi importante esse distanciamento, esses 10 anos, foram quase 10 anos que... E aí eu retornei de uma maneira muito mais segura também, sem questionar, sem me intimidar também, mas eu retornei nesse lugar não querendo entrar na pintura a óleo, porque ela representava, para mim, essas coisas todas, de certa forma, nesse mundo masculino duro. E também porque o óleo, como material, é um material... Porque o que eu gosto muito, que está também nas performances, é de você lidar com o erro, você lidar com o acaso, né? Você está fazendo a performance, começou a chover, mesmo assim eu vou continuar a gravar. E vou usar aquilo como processo do trabalho. E a pintura, eu também gosto de olhar do mesmo jeito. Então, o papel, aquela pintura aguada, escorria, e você tinha que lidar com isso, assim, aonde que você controla, aonde você não controla, o que eu queria daquela relação. E o óleo tem uma coisa também de você poder pintar por cima de novo, né? A aquarela, as pinturas aguadas, o lápis, por exemplo. Eu acho que a aquarela, tem uma aquarela, se vocês viram lá em cima, uma aquarela enorme. Eu não sei se eu estou voltando certo, gente. É um desafio. Tem uma aquarela, um díptico enorme ali na exposição. Será que não está aqui? Acho que está assim. E a aquarela é sobre isso, né? Eu boto umas aspas suas no texto, que a gente, numa conversa também que a gente teve ao longo do processo de escrita, que você disse, Luísa, tentar fazer o impossível, né? Uma aquarela dessas dimensões. A aquarela, né, um material muito fluido, aquoso mesmo, né? E a Janaína pinta na parede, não sobre uma mesa. Então, essa ideia do controle do acaso, do acidente, de se antecipar ao acidente, também está muito em jogo, né? E tem a situação também que a aquarela, por exemplo, assim, quando eu desenho em cima, você desenha em cima, você não pode passar tinta de novo em cima, porque vai dissolver o desenho, vai manchar o desenho. Então, acabou. É uma coisa muito... que eu acho que quase dá performance, de você fazer aquilo e aquilo é aquilo, né? Você faz milhões de desenhos, mas assim, cada um você vai aperfeiçoando a cada pintura, mas assim, você não tem como pintar por cima, acabou, é isso. E eu gostava desse challenge, desse desafio de você realmente assim lidar com aquilo, lidar com o gesto que você teve, com o traço, e ter que resolver assim, né? Se você fez um traço que de repente na hora parece errado, não tem como passar borracha, nem passar uma tinta em cima, ou você rasga essa tela, esse papel, ou você tenta consertar. E eu gosto do desafio de você tentar fazer funcionar. Como que faz funcionar? E o óleo tinha uma coisa assim para mim que você podia repintar, você podia passar por cima, você tirava o traço se você não queria. Então, eu acho que assim, essa maturidade em termos de relação da pintura, né, com a tela, era mais de eu sentir, ok, agora eu tenho segurança de, sei lá, 10 anos de lidar com erro, lidar com isso, assim, saber, me sentir segura no meu traço e na pincelada, de entrar no óleo sem medo de eu me perder dentro desse milhões de possibilidades, né? Porque o óleo tem isso, tem vários mediums, tem várias maneiras de você pintar. Você pode pintar por cima, apagar de novo, passar outra camada, raspar tudo e jogar, sabe? Você tem 30 mil mais maneiras de você poder
foder com a tela. Então, eu acho que é uma coisa assim, para mim foi um processo devagar, mas que eu fico bem feliz que ele foi devagar, assim, porque aí a relação, ela é muito honesta e muito... É um casamento, né, de 30 anos, que a gente ainda está excitado um pelo outro, né? Tem coisas ainda para descobrir ali. Eu estou tentando achar os desenhos aqui, que a gente... Tentando justamente fazer esse mapeamento, né, de diversos capítulos da produção da Janaína, tem aquela sala pequenininha ali, à direita da sala maior, que tem uma parede com políptico de desenhos. E os desenhos estão no interior de várias telas, né, da época da Casaína principalmente, né, nos portraits. E eu acho que seria bom te escutar também. E sei que o desenho é algo que é quase uma prática diária, né, Jana? A pintura e o desenho estão ali, aqui, ó. E acho que ficou bonito na montagem, que se vocês lembrarem, você olha essa salinha pequena, ao mesmo tempo você tem essa tela chamada pássaro, que tem... Os desenhos. Esse gestual do desenho muito intenso, e uma tela de uma paleta que se aproxima nos azuis, nos laranjas, à direita, que também tem essa ideia da caligrafia muito forte. Enfim. Que eu acho que aquela questão que eu falei assim, do acúmulo de marcas, né? Porque assim, a gente está conversando, às vezes assim, eu faço um jantar lá em casa, aí está todo mundo conversando, não sei o que, aí a conversa começa a ficar meio assim, ou repetitiva, aí fala, vamos desenhar, né? Porque aí você muda a linguagem, né? De repente você dá um outro lugar, em vez de conversar, você desenha, e é uma conversa. Sim. Então, essa coisa diária do desenho... Mas é curioso que, ouvindo a Janaína falar, como isso retorna a algo dos retratos, dos autorretratos, né? Porque tem isso da conversa que está meio repetitiva no jantar, vamos desenhar, e é um tipo de linguagem de conversa. Lembra umas coisas do trabalho da Rivane, né? Das linguagens, né? Dos recortes, quando alguém está jantando e começa a rasgar o papel ou fazer. É um tipo de comunicação que não pela linguagem estrito senso. E, de alguma maneira, as traduções das paisagens emocionais ou subjetivas dos autorretratos é um tipo de linguagem, né? É um tipo de comunicação. E isso está... eu acho que é isso, esse acúmulo de assim, maneiras diferentes assim, de você pensa uma história, você sente uma situação e você, em vez de botar isso em palavras, em vez de traduzir dentro de como a gente está se comunicando aqui, você procurar um outro meio de comunicação, né? Você está esboçando uma conversa também. Aquilo é, de certa maneira, uma maneira de contar história por marcas, por gestos, que é uma mistura também e aí você tem a cor, então a cor expressa uma coisa, se você aperta o lápis, você está fazendo uma linha que expressa uma maneira, né, mais agressiva, ou mais sutil, ou mais suave, você faz uma linha super levinha, então são 30 mil maneiras de se expressar, que para mim tem muito mais letra do que o nosso alfabeto. Assim. Então, tem muito mais letra que o nosso alfabeto. Tem não. Eu queria chegar na tela que dá título para a exposição. Fala como você dá os títulos um pouco para a gente. Os títulos, eles quase sempre surgem depois, assim, às vezes no processo, porque obviamente que o processo já te dá... É o contrário. Tudo bem. O diretor de cena não ajudou, mas conta dos títulos, porque o título da exposição é um título de uma obra da Janaína. Quem deu o título da exposição foi ela, não fui eu. A gente só decidiu que ia ser juntas o título dessa obra específica que ela fez especialmente para a exposição aqui na Fundação Iberê. Conta um pouco. Então, o título Estrelas Conversando em Voz Alta, que tem também, na verdade, um título em inglês antes, que é Awake Every Second, e eu botei entre parênteses Estrelas Conversando em Voz Alta. E aí eu estava até comentando com o Alex e com a Luísa que eu desisti de tentar
traduzir, porque assim, eu cresci com essas duas línguas, né? E o inglês, tem 28 anos que eu moro nos Estados Unidos, e o inglês, então, é uma terceira língua, mas e aí eu ficava tentando fazer o título em português, ou em alemão, ou em... Aí eu falei, gente, chatice, vou fazer na língua que vier, e parar de traduzir, porque a tradução não funciona também, né? Alemão é uma língua muito... Você pode inventar palavras, você junta palavras que daí não existem. Então, como é que você vai traduzir? Você vai traduzir, você vai ter que ilustrar, né? Explicar, em vez de... Então, eu comecei a juntar na língua o que faz sentido para mim. Porque, às vezes, saía, assim, em inglês de uma maneira, mas eu gostava dessa outra parte em português, porque, para mim... Assim, a pintura tem para mim, a pintura e a poesia são mundos muito parecidos, que você, né, essa coisa de você ter palavras, de onde você coloca essas palavras em relação a outra palavra, a repetição de certas palavras, ou como você montar uma poesia, eu acho que tem um mundo muito paralelo à pintura, e para mim, assim... A poesia para mim diz tudo, assim, você vê uma poesia às vezes em 4 palavras você tem um mundo inteiro, então é incrível, assim, e com as línguas diferentes, assim, alemão virou uma língua para mim, como eu estudei arte na Alemanha e basicamente dos 12 anos em diante eu estava na Alemanha, a minha leitura era em alemão, os livros eram em alemão, assim, em português eu comecei a ler muito mais tarde, em inglês também, alemão era uma língua que eu pensava mais em alemão. Então, os títulos, às vezes, saem em alemão. Sai até hoje em alemão, mas aí eu ficava achando que eu tinha que traduzir para alguma... E sai um pouco... Eu acho que tem um mundo de poesia que eu sou fascinada, então acho que muitos títulos saem dali. Saem dali, porque eu acho que tem esse romantismo também, né, muito grande, que eu acho legal ter, assim, quando eu fiz a minha, lá em cima na vitrine, tem até, naquele livro grande, tem umas fotos de uma mala com uma roupa de cama feita de latex, travesseiro, uma máscara. Aquilo foi a minha prova de final de universidade, que eu voltei daí para a Alemanha e fiz uma exposição com aquelas imagens, e a gente tinha que escrever um papel, né? E eu resolvi não escrever o papel e escrevi uma poesia de amor que eu li para todos aqueles homens, professores chatos que me tinham invernizado a vida inteira e deixei todo mundo sem graça, porque era uma poesia de amor, romantiquérrima, quase uma mela cueca, assim, uma coisa bem... Desculpa, mas uma coisa assim que eles não sabiam o que fazer com aquilo, porque era uma coisa tão... que veio assim também, eu acho que com um susto, porque em vez de estar lá conceitualizando, explicando, eu li aquela poesia que para mim era a tradução do trabalho, e os títulos eu penso eles dessa forma também, eu acho que é sempre obviamente que você, né, eu pintei essa tela lá na Bucaina, na fazenda, e o meu estúdio é no meio do mato, aí eu descia de noite, tem as estrelas, né, e tem aqueles ruidinhos todos da noite na Bucaina, que é... Então, né, tinha essa conversa, ela foi real. Ela está falando de ser romântica, mas a obra dela já muitas vezes é relacionada com o romantismo alemão, propriamente dito, do século XVII, XVIII na Alemanha. E uma das várias características disso, do romantismo alemão, se eu estiver falando bobagem, o canal me corrige, mas é uma ideia de uma natureza que é sujeito, né? A natureza fala por ela mesma, né? E isso, de alguma maneira, pensar a natureza como sujeito, e não do modo que a ciência pensa, né? Que a natureza é um objeto de manipulação, de decifração em números e laboratório, vai ao encontro... Eu quero ler um trecho aqui, gente, eu prometo que vai ser rápido. Mas acho que é um trecho do texto que eu escrevi para a Janaína, que fala dessa tela, do título e de uma hipótese que eu fiz aqui sobre
a relação da obra da Janaína com a natureza. A imagem plena de poesia, de estrelas que conversam entre si, ou ainda a fotografia que abre esse texto, aquela onde ela está num parapeito com as asas de látex, que abre esse texto com seu hibridismo na forma de uma mulher-pássaro, nos dão a chance de traçar um elo entre a obra de Janaína e um debate premente da atualidade, qual seja, aquele que nos fala de um perspectivismo capaz de desconstruir epistemologias caras a um modo ocidental de conceber o mundo, para as quais nós, humanos, estamos sempre em uma posição superior, em favor de cosmologias para as quais há uma relação não hierárquica entre todos os seres vivos e a natureza. Curioso notar como essa mudança crucial hoje em curso, em alguma medida, se relaciona de maneira insuspeitada com aspectos próprios a um ideário romântico do século XVIII, para o qual tudo é sujeito, incluindo aí uma natureza que fala por si mesma. Avançando um pouco mais na associação proposta acima, vale recordar um texto curto, intitulado Subjetivação Radical do Mundo, do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, autor do termo perspectivismo, no qual lemos a seguinte passagem, abre aspas, antigamente tudo tinha, como se diz, alma, mas o clube de proprietários dessa propriedade foi minguando. A ciência cancelou a alma das pedras, das plantas, depois dos bichos e dos mortos. A propriedade da alma agora está restrita aos humanos vivos. Fecha aspas. Em alguma medida, as pinturas de Janaína evocam a chance de um tipo de vínculo com o mundo que caminha na mão inversa daquele da ciência, como apontado por Viveiros de Castro. As suas paisagens aquáticas, celestes, geológicas, diurnas ou noturnas, cada vez mais abstratas, nos deixando entrever somente um átimo de figuração, como que convocando a nossa imaginação ao exercício pleno, findam por endereçar justamente a chance de olharmos ao redor e avistarmos a alma das pedras, das plantas, depois dos bichos e dos mortos, ou seja, trabalham por uma subjetivação radical do mundo. Eu acho que essa ideia de uma pintura que resgata essa tal de alma das pedras, das rochas, dos mares, é uma ideia bonita do Eduardo Viveiros de Castro, mas que eu acho que, né, se amálgama muito bem a essas pinturas de paisagem da Janaína, que falam de estrelas conversando em voz alta, ou seja, que falam de uma paisagem e de uma natureza que é sujeito o tempo inteiro e não objeto. É bem bonito esse trecho. Eu fiquei bem encantada e lisonjeada, né? Porque a gente está procurando essa alminha de volta. A gente quer, sim, porque realmente é uma coisa que... Nossa, o meu tio, lá da Bucaina, meu tio João, um dia eu perguntei para ele, porque ele tinha essas histórias de fantasma, de mula sem cabeça. Eu falei para ele, mas tio, o senhor acredita em fantasma? Aí ele falou... Ah, claro que sim, mas eles foram embora, né? Chegou a eletricidade. Maravilhoso. E isso me faz lembrar o texto que eu escrevi para a Janaína em 2015, onde eu citava um livro que foi super importante para mim, nos meus anos de doutorado, que é um livro chamado 24/7, O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, que é justamente sobre isso. É um livro que trata da chegada da eletricidade até os dias de hoje, de como o advento da luz elétrica, que faz com que as coisas possam funcionar 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem parar, legou para a gente uma época onde o sono e o sonho e o estar de olhos fechados virou exceção, né? E um mundo sem sono é um mundo sem sonho. Um mundo sem sonho e um mundo sem sono é um mundo sem fantasmas, sem espectros, sem fantasia, né? E o que eu falava no texto era justamente que, para usar uma palavra que eu gosto, né, Márcia? Caminha nas antípodas. A obra da Janaína caminha nas antípodas do mundo 24/7, onde a gente está com as pálpebras sempre abertas e, obviamente, né, vivendo de uma maneira mais desencantada, sem fantasmas, como diz o seu tio. Qual é o nome do tio? Tio João. Tio João. Sabiamente entende o que está acontecendo. Vamos abrir para o PU, para perguntas? Para alguém? A gente tem microfones, então, como está sendo gravado, vou pedir para vocês ajudarem a chegar no microfone. É uma pergunta para
vocês duas. Eu queria perguntar se vocês percebem essa entrada no óleo como um distanciamento, de alguma forma, do universo líquido, que está desde, nas vitrines, na aquarela, na caseína, e a entrada radical, no óleo total, porque óleo não é água, é um distanciamento de alguma forma desse universo. Interessante essa pergunta, porque eu não pensei sobre isso nessa forma assim, não, mas tem a ver sim. Eu acho que é uma coisa, eu não sei se é um distanciamento desse universo líquido, eu acho que também tem porque para mim as performances, as aquarelas, eu unia esses mundos, né? Eu acho que eu até fiz várias mostras que eu mostrei vídeo com aquarelas, tinha um universo em comum, e eu acho que a entrada no óleo também é me despedindo um pouco de tentar unir a foto e o vídeo à pintura. Eu acho que ali eu entrei na pintura e aí ela fecha em si mesmo, né? E ela vira só pintura. Então eu acho que é mais esse momento que aconteceu que eu também resolvi assumir esse lugar de pintora, porque eu acho que ali eu ficava um pouco nesse universo que eu queria aquilo tudo. Eu queria o mar, a sereia, a aquarela, e eles tinham uma comunicação muito próxima, né? Desde da coisa do erro e do gestual da pintura com aquarela, casaína, aguada. As performances tinham o mesmo lugar de você assumir aquele erro, de você viver com aquilo, né? A Dani afogando no mar, eu continuando a filmar ela, assim, com as bolas, com não sei o quê, né? De você ter essa parte onde o erro entrava completamente dentro do trabalho, dentro da aquarela, e agora tem realmente um outro universo, eu acho, da pintura, com o óleo, mas que exatamente demorou todo esse tempo para eu voltar, e é realmente mais a pintura como pintura, né? Mas isso é importante mesmo de ser dito, da coisa do estado líquido, da água, né? Porque, na verdade, até a pintura a óleo daria para contar a história da obra da Janaína do ponto de vista do líquido, né? É uma história uma história da produção da Janaína inteira do ponto de vista da água, do líquido. Eu falo no texto, quando justamente por causa dessa situação da água estar presente, né? Na aquarela, na caseína e de tantas maneiras, o próprio látex é um material feito 60% de água, então o tempo inteiro esse estado aquoso está presente, e agora realmente com o advento da pintura a óleo, que talvez, como você acabou de responder, seja a hora de entrar na pintura mesmo. Sim. E é curioso, né? Porque essas pinturas é caseína ou casaína? Caseína, né? Mas como eu falo, caseína. Elas têm um apelo imagético maior do que as do óleo, né? Não sei, tem algo ali de imagem, de que você figura uma imagem na caseína. É como se realmente você fosse indo para um lugar da pintura mais... Assim, e o óleo você pode diluir para ele ficar super, né, aguado, assim. Às vezes eu começo os fundos com Tô pensando uma que você pintura... você diz que se despediu da fotografia do vídeo Eu acho, agora, né? Eu acho que sim. É como se ainda tem restasse isso, alguma coisa, isso. mesmo na pintura, de relação com aquele universo. Interessante. Mas eu não acho que se despediu da performance. Eu acho que o investimento físico é tão muito radicalmente grande, né? Muito. É verdade. Principalmente no eu acho. óleo, né? Principalmente. Verdade. Não, e até assim, quando eu comecei a pintar óleo, eu pensei, gente, será que eu vou usar luva agora, né? Porque assim, o óleo, né, é outra relação. A casaína, a aquarela, você lava a mãozinha, tá tudo lindo, não ficou, né, não mancha. O óleo virou
a casa inteira manchada, todas as roupas, os sapatos, o cheiro. Aí eu comecei a usar luva, porque eu falei, gente, isso é tóxico, é péssimo, não sei o quê. Aí eu comecei a usar luva, aí teve outro dia que eu falei, gente, chega essa luva. Cansei da luva. Não, porque assim, tem uma coisa assim tato, e você precisar do tato. Não adianta. E eu pinto com o dedo também. Como é que eu vou pintar com uma luva? É muito chato. Mas, enfim, eu acho que tem o óleo, ele realmente, assim, toma conta. Toma conta muito, é muita... Como é que chama? Commitment. É um compromisso. É realmente um compromisso que não tem volta, não. Mas tudo bem. Casei para sempre. Tem mais perguntas? Primeiro que é uma maravilha ouvi-las. Espetacular. E vendo, Janaína, a gente tinha pensado tanto nesse título que eu amei, Estou Esclarecendo em Voz Alta, e amei o trabalho. Mas hoje, quando você falou que pintou na Bocaina, me veio a lembrança do Paulo, que também, em função do contato com a natureza, o trabalho vai mudando, os títulos vão ficando muito parecidos com o seu, com estelares, muito sobre estrela, em meteoro, em galáxia, em Via Láctea, que é um negócio da passagem noturna. Então ele está muito envolvido com a natureza. E me lembro de um caso célebre, que infelizmente não saberia os nomes, porque não está sendo os nomes de ninguém. Mas o crítico vai visitá-lo e se surpreende e diz: mas você não pinta a natureza. E ele responde: eu sou a natureza. Não é uma pergunta, mas é uma observação. Quando você falou que foi na Bocaina, digamos que alguém diria: mas você não pinta a natureza. E se você responderia como o Paulo, ou que resposta você daria, se é que você daria uma resposta? Essa resposta é bem boa, dá para confiar. Mas é exatamente isso, porque você tentar... Tem a pintura do fogo. E a pintura do fogo foi uma coisa muito assim, que eu comecei... Eu estava vendo as pinturas do Goya, porque ele pintava fogo muito bem, né? E aí você ficava pensando, como que pinta fogo? Porque o fogo, né, não pega, ele não para. Como é que vai, né? Como é que você... Não vou tirar uma foto do fogo para depois pintar o fogo. E eu acho que é bem essa questão de observação. E aí eu ficava pensando, pinta primeiro o fundo e o fogo em cima, o fogo primeiro, depois o... Né? Porque o fogo é uma dimensão outra, né? E aí você tentar pintar o fogo é um pouco isso, é você sentir como que você vai conseguir, com poucas pinceladas, segurar uma coisa que não tem como segurar. E eu acho que é a mesma questão, porque você acaba, é uma interpretação, é uma maneira de sentir isso, de você ver a montanha. Você não vai pintar uma montanha, né? Mas você pode fazer uma pintura completamente abstrata, que é uma montanha, que é um céu, que é uma estrela, porque é o traço, às vezes, né? A força do traço, da força da pincelada que diz o que é. Não é a ilustração. Eu acho que hoje em dia também, assim, a gente tem uma saturação de imagens e tudo tem que ser super ilustrado. E a foto, né, o selfie, é uma chatice, né, porque a gente está perdendo isso, a gente perdeu a alma e a gente perdeu o como que a gente consegue, às vezes, falar ou ver as coisas sem ser ilustrado. E é isso que eu acho que, assim, é um caminho e um espaço que a pintura me oferece, de você descobrir essa coisa de novo dentro da tela, você ir cavando esse espaço onde a alma existe, onde você consegue, sei lá, entender como pintar o vento. O vento é um gesto, às vezes, só, é um sopro, enfim, tem tantas formas que a gente tem, que a gente vai perdendo, porque tudo é tão ilustrado.
Bem, boa tarde, Janaína e Luísa. Parabéns pelo trabalho, né? Parabéns pelo trabalho. Tá? Muito interessante. Eu tenho acompanhado algumas pinturas suas pela internet, claro. E você já falou um pouquinho sobre a sua formação na Alemanha, mas o que eu gostaria de perguntar é se o contexto cultural da Alemanha... Eu sou professora de História da Arte, né? Então eu trabalho com alguns períodos artísticos da Alemanha, sou professora na URGS. E aí eu fico pensando, na minha cabeça, já relacionando, tentando relacionar o teu trabalho com algum contexto cultural da Alemanha. E aí eu queria te perguntar se algum aspecto, ou se o contexto cultural da Alemanha, do tempo que você viveu lá, não falo só da formação na universidade, mas da cidade, da paisagem, enfim, se isso de alguma forma impactou no teu trabalho. Que a gente sempre tem uma impressão que no Brasil dos expressionismos da Alemanha, né? E dos grandes artistas que tem atualmente, já tiveram. Então, se de alguma forma você consegue perceber algum elemento cultural da Alemanha que tem impactado no teu trabalho. Obrigada. Não, com certeza que sim. Eu acho que assim teve esse encontro com que eu estava descrevendo antes, né, dos professores, não sei o que, foi uma coisa muito específica nessa forma, mas assim, um dos primeiros pintores que eu me fascinei foi Emil Nolde, né? E eu fui visitar a casa do Emil Nolde porque ele tinha um jardim também gigante. E foi onde também eu descobri essa paixão completa pela aquarela, porque eu conheci um trabalho incrível, né, com cores super fortes, expressiva, numa aquarela desse tamanho. Eu fiquei muito fascinada assim, com a maneira de pintar, com a expressão, com a cor. E ele foi assim, sempre uma grande... um ídolo assim, nesse sentido de pintura, para mim. E eu acho que tem muitos, assim, desde Munch, enfim, tem vários pintores assim nórdicos, né, não talvez alemães só, que me influenciaram muito pela essa coisa assim, que eu até acho que a gente conversou uma vez, né, sobre essa pintura que é tão expressiva e com tanta cor no norte, né, que às vezes a gente acha assim, que as cores, não sei o que, saiu assim meio do Brasil, Na verdade, não. Na verdade, eu acho que foi uma coragem de usar cor que veio de uma tradição europeia, nórdica, muito mais do que assim eu tentar, enfim, a cor, né, essa coisa do Brasil colorido, né? Não, acho que não era por aí. Eu acho que o Brasil, para mim, inclusive, foi muito mais performance também. Quando eu comecei a me interessar também mais depois de adolescente com a arte brasileira, era uma coisa já, né, Lígia Clark, Hélio Sica, assim, que foi super forte para mim nesse lado performático também. Eu acho que a pintura, sim, tem pintores incríveis, e eu adoro o trabalho do Polker. E ele não aparecia na escola quase nunca, assim, a gente não via muito ele. Mas, assim, tem, obviamente, Basilice, eu gosto do trabalho dele, eu não suporto ele como pessoa machista, horrorosa, não, que tem que falar abertamente, porque ele fala abertamente que mulher não sabe pintar, então eu posso falar abertamente que eu detesto ele. Mas a pintura dele, sim, me interessou quando eu conheci, principalmente quando eu não conhecia ele ainda. Mas a pintura alemã tem um lugar muito grande dentro sei lá, do imaginário do meu trabalho. Muito obrigada. Mais alguma? Não? Você não tem pergunta para ser pedido? Pode. Gostaria que se pudesse... O microfone. Não seria uma pergunta, mas um pedido. Se podia pedir um pedido. Janina, comentasse um pouquinho aquele trabalho que você... Qual é? O do político. Do desenho. Você sabe que eu amo. É uma coisa para mim deslumbrante, para mim é um acontecimento. Esse? Isso. Ai, gente, desculpa. Esse trabalho especificamente. Teve uma época que eu tenho esse costume de desenhar, né, muito em casa. Fico depois do jantar desenhando.
E esses polípticos eu comecei a fazer, e, na verdade, eu não coloco todos os papéis na parede, vou lá e desenho. Eu faço esses papéis, esses polípticos eu faço de noite, depois da sala de jantar, assim. E para mim era como um jogo também, porque é uma coisa de você fazer um desenho, eu botava ali no chão. Aí eu pegava o outro desenho e ainda tinha a memória do outro desenho na cabeça e continuava ele sem juntar ele. E colocava no chão. Aí eu fazia um outro e ia encaixando como um quebra-cabeça. E eu escuto muita música desenhando também. E é uma coisa de você quase estar orquestrando assim, uma música, né? São vários tons com entradas de outros tons e você vai compondo aquilo, e eu compunha também junto com os papéis. Aí eu ia criando no chão uma composição de como que ele podia ser, e às vezes eu trocava de lugar e aí adicionava um outro desenho em cima, quase complicando de novo, né? Porque a gente sempre está tentando achar um problema para resolver. E aí eu fiz esses quebra-cabeças e tinha essa intimidade, essa coisa um pouco noturna também, de você poder escutar música, o telefone não toca nunca mais, né? E você poder entrar nesse universo tão poético, né? Que a gente volta à poesia de novo ali também, de você estar compondo esses risquinhos, os desenhinhos, né? E você encaixar eles junto, enfim, e não ser produzido numa parede grande, mas ter essa intimidade, porque às vezes assim, uma coisa é você estar pintando no estúdio uma tela gigante com andaime, subindo, né? E essa intimidade de você estar na sua sala escutando música. Mesmo assim eu queria fazer um trabalho grande, mas mas juntando ele, brincando um pouco para dificultar também de você não ter um encaixe ali, mas você procurar onde encaixa. É lindíssimo mesmo, né? Eu posso fazer um comentário a respeito dessa. Justamente ontem, né? Estava passando de cara com aquele ali, né? E para mim é isso. O primeiro é uma partitura. Você falou, é uma partitura, isso, né? Lembra até as partituras do Cage também, que fazia as coisas coloridas, mas enfim, independente, né? da Janaína. E ela tem uma composição, né? Cada um, né, vai ler com seus olhos e escutar a sua música, né? E para mim, quando eu entrei, era uma capela para mim, é uma oração também, tá? Era só isso. E quanto à fluidez, né, como é que é o líquido, a fluidez, eu acho que continua no trabalho continua dela, a pessoa dela vem com óleo, até porque o nome é Janaína. Até porque o nome é Janaína, né? Janaína e Iemanjá. Gente, muito obrigada. É uma alegria imensa mesmo, assim, né? Acho que, sei lá, a concretização dessa exposição, né, Janaína? Obrigada. Obrigada, Calil. a confirmação de... Obrigada a vocês. A Márcia já fugiu. Obrigada a vocês. Ter a chance de convergir, né? Amizade, afeto, trabalho, admiração dessa forma, como está acontecendo aqui, é raro, é dos presentes da vida. Então, muito obrigada pela oportunidade. Calil, Alex, Luísa, todo mundo. Obrigada, gente.